Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma receita do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou estar fazendo mais uma receita e vou estar dividindo com vocês. Então hoje eu vou fazer um pastel de frango, um pastel assado, recheado com frango cremoso. Primeiramente, você que ainda não faz parte do nosso canal, aproveite agora, antes da receita, e se inscreva. Desta maneira, todos os dias vocês terão uma nova receita. E aproveito também para agradecer as pessoas que já se inscreveram e que estão nos acompanhando. E você que ainda não se inscreveu, aproveite, o momento é agora. Então agora vamos à receita. O que eu vou utilizar para fazer esta massa de pastel? Na verdade, essa massa é uma massa bem coringa, pessoal. É uma massa que você pode estar utilizando para fazer outros tipos de salgados assados, tá? Uma massa bem básica. Tenho aqui 400 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de sal, 20 gramas de açúcar, 140 gramas de creme de leite, é aquele creme de leite de caixinha, tá, pessoal? Um ovo e 5 gramas de fermento seco para pão, tá? É o fermento biológico seco. E aqui 150 ml de água morna, morninha. Coloquei 30 segundos no micro-ondas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para fazer essa massa é hidratar o meu fermento e esperar ele crescer, tá? Então, vou colocar aqui um pouco de farinha de trigo, uma colher e meia de farinha. Vou misturar com o fermento e vou colocar um pouco de água. Bem rapidinho, a água está morninha, não é água quente, tá, pessoal? Se você morar em lugares quentes, você pode estar utilizando água a temperatura ambiente, tá? Não há necessidade de aquecer. Eu estou aquecendo porque aqui onde eu moro é bem frio. Então, para ajudar no crescimento desse fermento, tá? Misturei bem e agora vou esperar até esse fermento crescer para então dar início à nossa massa do nosso pastel assado. Depois vou dar dicas de como fazer o recheio também, tudo bem certinho com o passo a passo. Por isso, aproveitem o momento agora para não perder nenhum detalhe desse vídeo e já se inscrevam no nosso canal. Se gostarem do vídeo, dão um joinha, compartilham, mostram para os seus familiares, para os seus amigos e vários outros vídeos bons estão por vir. Então agora aguardamos o fermento crescer e volto na sequência. Então aqui, pessoal, nosso fermento já cresceu, ó, já deu sinal de vida, olha. Tá? Já tá quase uma esponja. E agora, então, vamos dar início ao nosso pastel, a nossa massa do pastel. Vou colocar aqui o sal, o açúcar. É uma massa bem básica, pessoal. Uma massa bem fácil de fazer. O ovo, o creme de leite. Creme de leite nessas massas de assados fica com uma textura maravilhosa, fica macio, fica crocante por fora e super macia a massa por dentro. Então, vale muito a pena utilizar o creme de leite. E o fermento, que aqui está ele. Vou colocar todos os ingredientes e aí vou colocando a água até dar ponto. Eu iniciei com 150 ml de água, mas não vou precisar de toda essa água. Porque como tem o ovo e o creme de leite que é líquido, não vai toda a água. Mas aí eu passo bem certinho para vocês, a quantidade certa. Toda a receita vai estar na descrição do vídeo. Não precisam se preocupar, que vai estar tudo bem certinho. Daqui a pouquinho também já vamos fazer o recheio, até que a nossa massa descansa. E vamos fazer aquele pastel de forno bem gostoso. Você que faz para vender, também é uma ótima dica, pessoal. E todas essas receitas que a gente faz estão disponíveis na nossa página também, pessoal. Temos a página com o nome de Sobrevivência e Terapia. Procuram pela nossa página, que todas as receitas estão lá também. Bem fácil, então não tem como perder nenhuma receita.
E aqui a minha massa está praticamente pronta. Viu como sobrou água? Porque o creme de leite também é líquido, então por isso que vai menos água. Soltou da mão, podemos começar a sovar ela. Já mostro para vocês. Então agora, pessoal, sovar a nossa massa. A água que sobrou está aqui, ó, 80 ml sobraram, tá? Então só para mostrar para vocês. E agora eu vou sovar essa massa até que ela fique bem lisinha, tá, pessoal? É uma massa bem macia, não é uma massa pesada, não é uma massa dura. Então eu vou sovar ela para ela desenvolver o glúten e criar elasticidade nessa massa. Vou fazendo esse movimento por uns 15 minutos e depois eu volto para mostrar para vocês. Então, aqui a minha massa já está bem lisinha, tá? Bem sovada. E agora eu vou deixar, então, essa massa descansando aqui nesse bol por uns 20 minutos, o tempo de eu fazer o recheio do pastel. E depois eu volto, então, para abrir ela e rechear os pastéis. Só vou cobrir com uma toalhinha e vou deixar aqui. Então, enquanto a nossa massa do pastel descansa, a gente vai fazer o recheio. Tenho aqui 1 quilo de frango, que eu cozinhei na água com sal e uma cebola inteira para aromatizar, tá? 1 quilo de frango eu tinha aqui de peito de frango. Aqui eu tenho temperinho verde picado, mais ou menos umas 3 colheres de sopa, tá, pessoal? Então, aqui é a gosto, vocês colocam o temperinho que vocês gostarem também. 2 dentinhos de alho, 100 gramas de cebola picadinha, é uma cebola média. E aqui eu tenho 150 gramas de molho de tomate pronto. É o meu molho de tomate que eu faço, congelo. Aí eu descongelei hoje de manhã e retirei uma porção, 150 gramas, que é para dar um colorido nesse frango. O sal a gosto, porque o frango já está com sal. Pimenta, azeite para refogar a cebola e o alho. E depois eu vou colocar o requeijão. Então, a receita desse molho eu vou deixar no link aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu deixo o link dessa receita para quem quiser ver como eu faço o molho de tomate. Então, vamos lá para o fogão para fazer o nosso recheio. Então, pessoal, enquanto a nossa massa descansa, a gente vai preparar o recheio desse pastel. Tenho aqui 500 gramas de frango, que eu cozinhei na água, fervi na panela de pressão, é peito de frango, tá, pessoal? Que eu fervi só com sal e uma cebola eu coloquei junto para dar um gostinho no frango, tá? Então, 500 gramas de frango. 100 gramas de cebola picadinha, temperinho verde a gosto, aqui tem mais ou menos umas 3 colheres de sopa. Você coloque o que você gostar. Cebolinha, salsinha, alho poró, o que você tiver na sua casa. 2 dentinhos de alho, 100 gramas de molho de tomate. Esse molho de tomate, pessoal, é o molho de tomate que eu faço. Tem o vídeo mostrando tudo certinho, passo a passo. E eu vou deixar na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link do molho de tomate. Pimenta, azeite de oliva para refogar a cebola e o alho. E depois vou acrescentar um requeijão cremoso. Então, vamos lá para o fogão, vamos refogar a cebola para fazer esse recheio. Então, aqui, panela aquecida, coloquei uma colher de azeite, tá? 20 ml. E agora vou colocar a cebola. Deixam sempre aquecer a panela antes de colocar, que aí você vai fritar de imediato. Se você colocar na panela fria, a cebola vai soltar líquido e não vai ficar legal, não vai dar o efeito que a gente quer do refogado, de dourado na cebola, tá? Então, essa é uma dica que eu deixo para vocês. Sempre aqueçam a panela antes de colocar a cebola, o alho, o que você estiver refogando e fritando. Deixo dar uma leve refogada e aí eu acrescento o alho picadinho. Tenho aqui 2 dentinhos de alho, tá, pessoal? Eram pequenininhos, então eu coloquei 2. Se for grande, um dentinho é o suficiente. Agora eu vou deixar refogar bem e depois eu coloco os demais ingredientes.
Cebola e alho refogado, ó, tá bem douradinho. Vou colocar temperinho verde, o molho de tomate e na sequência o frango. O frango não há necessidade de refogar de novo, tá, pessoal? Porque o meu frango já está cozido. Então, eu só vou misturar aqui para agregar os temperos e o sabor no nosso frango. Então, coloco o frango e misturo bem. E o nosso recheio vai estar pronto. Vamos lá para a bancada para colocar o requeijão e na sequência, já passou o tempo que a minha massa está descansando, então vamos estar abrindo e recheando os nossos pastéis. Então, aqui tá pronto o nosso recheio. Vou colocar um pouco de pimenta. Aí, vocês colocam a gosto, tá, pessoal? Quem gosta de mais, coloca mais. Aqui eu não coloco muito. Um pouquinho de pimenta. Testam o sal, provam. Porque no meu caso aqui, o meu tá pronto. Porque eu cozinhei com sal e o meu molho também já é temperado. Então, tá pronto. Não é pra ficar muito molhado. Vocês viram que tá bem enxuto, tá? O molho de tomate é só para dar uma coloração, além do sabor, lógico, mas não é para ficar muito molhado, porque senão não vai ficar legal o seu pastel. E agora, então, vamos acrescentar 100 gramas de requeijão cremoso. Então, vou colocar o requeijão, vou misturar bem e vou retirar da panela para que ele esfrie mais rápido, porque eu preciso que ele esteja frio na hora de estar recheando os pastéis. Então, o tempo de eu espichar a massa, esse recheio tem que estar frio, tá? Então, vou retirar aqui da panela para que fique de acordo na hora de rechear. Misturo bem. Se você quiser acrescentar um queijo ralado, pode acrescentar também. Eu vou deixar só assim hoje, mas aí fica a seu gosto. Fica legal também com um queijo ralado aqui dentro. Pronto o nosso recheio, vou colocar aqui nesse refratário. E aí ele esfria mais rápido, porque a panela está quente. Então, vou retirar para ajudar ele a esfriar. E já vamos abrir a massa. Então, minha massa já descansou, tá? E agora nós vamos abrir essa massa. Com a ajuda de um rolo, eu vou abrindo ela para depois estar fazendo os nossos pastéis. Coloquei um pouquinho o recheio na geladeira para ela esfriar mais rápido. Então, aqui é bem fácil. Só abrir na espessura desejada. Tem que ficar meio fininho, porque ele vai crescer, senão vai ficar muito maçudo, tá, pessoal? E eu vou abrindo. Já já mostro para vocês o próximo passo, para o vídeo não ficar muito comprido. Então, aqui, pessoal, abri a minha massa. Deixa eu mostrar para vocês aqui a espessura, ó. Não pode ser muito mais grosso que isso, porque depois vai crescer e vai ficar muito maçudo, tá? Aí, aqui eu polvilhei um pouco de farinha para ajudar a abrir a massa. Aí, se vocês precisarem, peguei um pouquinho extra só para polvilhar na mesa, tá? Meu recheio já esfriou. Coloquei ele na geladeira um pouquinho e ele já tá frio, tá? E agora, então, eu vou estar cortando com esse aro. Mas você pode cortar com o que você tiver na sua casa, até um copo você consegue fazer. Então, vou cortar aqui no tamanho que eu vou querer o meu pastel, corto eles e depois vou estar colocando o recheio, fechando. Já tenho uma assadeira untada para colocar os meus pastéis dentro. E a partir daqui é só crescer e colocar assar. Então, vou colocar aqui um pouco do recheio. Uma colher de recheio em cada massinha. E aí, vou fechar eles, pessoal, ó, bem simples. A massa está bem macia, então não há necessidade. Se a massa estiver mais seca, eu sugiro a umedecer com água e um pincel, tá? Então, aqui eu aperto as bordas e depois você vem com um garfo. E aí, dá mais uma passadinha para ele não correr o risco de abrir enquanto estiver assando, tá, pessoal? Então, esse acabamento é bem importante. E aqui tá pronto o nosso pastel. Olha que lindo.
E assim eu vou fazendo com todos, pessoal. E aí vou colocando aqui na nossa assadeira, deixa um espaçozinho entre um e outro, porque ele vai crescer. Então, coloco com espaço para esperar ele crescer um pouquinho. Quando ele crescer, forno pré-aquecido por 25 a 30 minutos e o pastel estará pronto. Ó, bem rapidinho, bem fácil e vai ficar uns lindos pastéis. E essa massa aqui, depois eu espicho e faço mais, tá, pessoal? Então, toda a massa vai ser aproveitada nesses pastéis. Então, vou fazendo e já volto para mostrar para vocês. Então, aqui, pessoal, 30 pastéis, tá? E aqui eu tenho uma gema e um pouquinho de leite. Vou estar misturando essa gema com o leite e vou pincelar esses pastéis. Vou esperar eles crescerem um pouquinho, quando a gente sente que ele tá leve, porque aqui não tem como ver ele dobrar de tamanho, né, pessoal? Mas a gente vê que ele cresceu, aí eu já vou ligar meu forno e vou colocar eles para assar. Então, mais uns 15 minutinhos por aí, para ele crescer, e aí ele vai para o forno. Já vou aquecer o meu forno, 180 graus, por mais ou menos uns 25, no máximo 30 minutos, e eles estarão assados. Então, vou pincelando aqui em todos eles e já volto para mostrar para vocês. Então, aqui, pessoal, meus pastéis pronto. Conforme eu falei, agora eu vou aguardar uns 10, 15 minutinhos, o tempo de aquecer o forno, e eles vão assar. Depois eu mostro eles pronto. (25 minutos a 180 graus e os nossos primeiros pastéis estão assados. Agora eu retiro essa assadeira e vou colocar a outra. Então, aqui, pessoal, nossa produção de hoje, os nossos pastéis assados, uma massa bem versátil, que você pode estar fazendo outros salgados com ela, e o recheio do seu pastel a gosto. Eu mostrei o meu recheio de frango para vocês, um frango cremoso com requeijão, mas vocês podem rechear das mais diversas ideias variadas. Então, essa era a minha receita de hoje. Deixa eu quebrar um aqui para mostrar a massa para vocês. Olha, pessoal, ele tá bem assadinho por igual, tá? E aqui a massa. Olha que massa mais macia, pessoal. Olha isso. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Essa massa maravilhosa, para vocês poderem estar fazendo aí na casa de vocês. Quem faz para vender, quem faz para família, enfim. Façam e depois me dizem se gostaram. Então, era isso, pessoal. Convido mais uma vez a se inscreverem no nosso canal, se inscrevam, façam parte do canal, que todos os dias vocês terão uma nova receita. Da mesma maneira na página, nos siga e vocês terão muitas novidades por vir. Até a próxima receita, ficam todos com Deus e de preferência consumam o seu pastel ainda quentinho. Melhor fica comer na hora. Até a próxima!